Você que é pai, mãe, tio, tia, avó, avô, padrinho, madrinha, não importa. Eu vou falar diretamente com você. Sabe quando mexe com uma cria nossa? Com uma pessoa muito ligada a gente? Como a gente sabe que o buraco é mais embaixo? Pois é, quando mexe com o nosso melhor amigo, essa situação fica ainda mais grave. E mexeram com o Vasco. E para mexer com o Vasco, mexe com a gente. Solta a vinheta que daqui a pouco eu te explico. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira. Vamos trazer aqui detalhes importantes e exclusivos aqui do canal Atenção Vascaínos. Por isso que é importante e é muito importante mesmo você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal. Você que ainda não é inscrito, me dá essa moral. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like no vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco voltou a treinar ontem no CT Moacir Barbosa. Você está vendo fotos do treinamento de ontem e hoje faz o último treinamento para definir a equipe que vai entrar em campo amanhã, 7h30 da noite, em São Januário, contra a equipe do Bangu. O Vasco que precisa da vitória para se classificar para a próxima fase e pode até, dependendo dos resultados, se classificar na segunda colocação, dependendo dos jogos que vão acontecer hoje, principalmente o Fla-Flu. E o Vasco do técnico Maurício Barbieri pode sim ter uma mudança importante no meio-campo. Isso mesmo, o Vasco pode fazer uma mudança em relação ao time que jogou na última partida. Tem também a entrada do Manuel Capasso no lugar do Miranda, que saiu contundido no clássico contra o Flamengo. Então, por isso, o provável time do Vasco, você está vendo na tela a arte feita pela Carretel Mídia. O goleiro deve ser o Léo Jardim, o lateral direito Puma Rodrigues, a zaga com Campasso, Léo e também o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, uma dúvida: Rodrigo ou Marlon Gomes, sendo que se o Rodrigo jogar, vai voltar a ter Andrei e também o Jair. Mas se o Marlon Gomes jogar, o Andrei vem para a primeira volância, Jair e Marlon Gomes. E lá na frente, o ataque deve ser esse mesmo: Gabriel Peck de um lado, Alex Teixeira do outro e Pedro Raul lá na frente. E aí eu pergunto a você, gosta dessa escalação? E essa mudança, a possível saída do Rodrigo e a entrada do Marlon Gomes, gosta também desse meio-campo? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação. E o sistema ofensivo do Vasco também vem funcionando muito bem. É lógico que o Vasco ainda desperdiça muitas oportunidades, mas vem criando muitas jogadas ofensivas, não só no jogo contra o Flamengo, mas principalmente contra Fluminense e Botafogo. O Vasco criou mais de 50 oportunidades nesses dois últimos clássicos e contra o Flamengo foi um pouco mais comedido, mas quando teve lá, fez o gol através do Puma Rodrigues, teve duas bolas na trave, teve o pênalti desperdiçado pelo Pedro Raul. Então assim, o Vasco vem criando muito nas últimas rodadas para poder fortalecer o sistema ofensivo do Vasco. E aí eu perguntei para Jean Faísca se esse jogo de amanhã contra a equipe do Bangu pode dar muita confiança para o setor ofensivo de fazer gols, se classificar para as semifinais e com certeza buscar o título do Carioca. E aí, Jean, esse jogo pode marcar uma virada importante para o sistema ofensivo do Vasco? Responde pra gente. Bom dia, salve aí! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E amanhã o Vasco aí enfrenta o Bangu por uma vitória simples para garantir a sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. E tem uma questão que o técnico Barbieri está trabalhando muito bem, é a questão do ataque do Vasco. Eu vejo hoje que a gente tem duas peças que são titulares de forma absoluta, por enquanto, o Peck e o Pedro Raul, e o Alex Teixeira também faz parte desse ataque. Mas o Alex Teixeira eu coloco como uma terceira opção de ataque pelo seguinte: quando o Vasco acaba enfrentando equipes de menor poderio, o que vem fazendo sempre o Barbieri? Dois volantes e acaba trazendo o Alex Teixeira um pouco mais para dentro do campo e colocando o Eric Marcos lá na ponta.
Eu acho que o importante nesse tipo de trabalho é os jogadores continuarem marcando, continuarem sendo efetivos. Por exemplo, o Pedro Raul não fez gol no último domingo, infelizmente até perdeu um pênalti, mas fez uma boa partida. Acabou colocando aí 2 bolas na trave em 2 ótimas finalizações e a gente espera que no jogo de amanhã à noite contra o Bangu possa novamente achar aí a rede do adversário para cada vez mais ir readquirindo a confiança. Lembrando que eu acredito que amanhã é o tipo do jogo que o Vasco conseguindo fazer o placar logo, o técnico Barbieri já poderia segurar alguns jogadores, até pensando já na primeira partida da semifinal, que para o Vasco será no próximo domingo, ou com o Fluminense ou com o Flamengo. E como o Flávio Dias explicou ontem no nosso AVNews, você que não viu, o card está passando aqui em cima, sobre a possibilidade do Vasco vencendo a equipe do Bangu. Dependendo dos jogos de hoje, o Vasco pode se classificar na segunda colocação e tem a possibilidade de enfrentar Fluminense, Flamengo e até mesmo o Volta Redonda. E aí eu fiz essa pergunta para 3 grandes vascaínos que cobrem também o Vasco sobre a possibilidade do Vasco enfrentar Flamengo, Fluminense ou Volta Redonda. Qual seria o melhor adversário nas semifinais do Campeonato Carioca? E os 3 vão participar aqui nesse Bom Dia Gigante. Confere só. Alô, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Bem, sobre a minha preferência de adversário para as semifinais, acho que seria o Fluminense. Primeiro porque na última partida eu acho que o placar não refletiu o que se passou em campo. O Vasco teve um bom desempenho, mas o Fluminense só foi mais efetivo na hora de fazer os gols. Segundo, porque o Vasco tem um bom retrospecto contra o Fluminense em partidas decisivas, em finais. Então isso é um outro ponto a favor. E terceiro, porque nesse momento da temporada, que o time está em ascensão, em afirmação, está ganhando uma cara, um estilo, é muito importante vencer partidas grandes, vencer clássicos, para que o time ganhe uma confiança e tenha um melhor desempenho na sequência dessa temporada. É isso. Fala aí, Emerson, bom dia a todo mundo que está assistindo o canal Atenção Vascaínos. Sempre um prazer participar aqui com vocês. Eu sou o Juninho do canal Machão da Gama e vou aqui dar a minha opinião sobre o possível adversário do Vasco na semifinal. É claro que se chegarem para mim e falar, Juninho, escolhe aí, tu quer pegar quem na semifinal? Vou falar Volta Redonda, né? Que na teoria seria o adversário mais fraco. E enfim, eu acho que o Vasco hoje tem condição de bater de frente com todo mundo, mas se puder ter o caminho facilitado, é melhor. Mas para mim o mais importante é, a gente na quinta-feira já vai jogar sabendo dos outros resultados, a gente conseguir fazer o nosso resultado para ficar na segunda colocação, né? Que aí o Vasco tem a vantagem aí dos resultados iguais para poder avançar para a semifinal. Então, mais importante do que o adversário é a gente garantir aí o segundo lugar, né? Vai ter piadinha boba de vice, mas enfim, vamos ter a vantagem aí do regulamento. Tamo junto? Valeu, Emerson, um abraço, meu parceiro. Fala, galera do Atenção Vascaínos, esse canal fantástico. Eu tô sempre ligado. É chavão? É, mas não tem que escolher. Tem que escolher. Porque chega numa hora que você vai pegar um clássico, pode ser que pegue na semifinal, na final. É lógico que você olhando pra tabela, você pensa que o Volta Redonda é o mais fraco de todos. Claro, por ser um time de menor investimento. Mas fez uma grande Taça Guanabara e pode complicar qualquer um também, como complicou durante toda a competição. Então é isso, você ficar escolhendo muito, tem que ir lá. O Vasco fez 3 clássicos muito bons, era para ter ganho do Fluminense, foi muito melhor, ganhou do Botafogo, ganhou do Flamengo. Então eu acho que esse time, que é um time que por anos a gente não tem um time confiável, um time que inspire confiança na torcida, tem que ir lá e tem que ser campeão, tem que jogar sério contra o Bangu para garantir a vaga. Isso é muito importante, não tá nada ainda, entrar festa, rojão, nada disso. Entra, garante o resultado, não tem que poupar jogador, nada. Vai lá, garante a vaga e lá pra frente a gente vai discutir essa semifinal e essa final. Valeu, galera do Atenção Vascaínos, salvações vascaínas, um beijo. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E sabe por que eu mencionei lá na frente, no início desse Bom Dia Gigante, sobre a questão de mexer com o próximo da gente?
é porque mexeram com o Vasco ontem. E eu trouxe essa informação no nosso Twitter, mas antes vou fazer aqui um passo a passo. Jogaram pela Copa do Brasil ontem em Pelotas, Brasil e Ponte Preta. O jogo estava se encaminhando ali no intervalo do jogo, o técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, reclamou de que teria sofrido um ataque racista por parte da torcida do Brasil de Pelotas. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Só que na hora de falar sobre esse assunto, o comentarista de arbitragem do Sport TV, o Sandro Meirahit, ex-árbitro da FIFA, ex-árbitro da CBF, citou o Vasco como naquele jogo Vasco e Ponte Preta da Série B do ano passado em São Januário, que o Hélio dos Anjos também teria sido vítima de racismo em São Januário. E aí eu vou colocar para você ter uma ideia o áudio do que falou o Sandro Meirahit nessa participação no intervalo do jogo Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Dá só uma ouvida. Realmente não é a primeira vez que isso acontece com o Hélio dos Anjos. Vocês vão lembrar no jogo contra o Vasco também. Ele foi vítima de racismo, não é a primeira vez. Realmente é revoltante a situação. E também não é a primeira vez que casos de racismo acontecem no Sul. E após esse comentário, eu fui através do meu Twitter, cortei o trecho desse vídeo dele falando isso, coloquei no meu Twitter e fiz uma reclamação não só ao Sandro Meirahit, mas também ao Sport TV, que deveria se retratar, já que causava de uma irresponsabilidade esse comentário do Sandro Meirahit. E aí você tá vendo na tela um trecho da súmula daquele jogo Vasco e Ponte Preta em São Januário pela Série B, que o árbitro daquela partida relata que foi um mal entendido e também já foi esclarecido, inclusive na própria transmissão do Sport TV naquele dia. E aí demorou muito para o próprio Sandro Meirahit, durante a transmissão, se fazer a retratação. Ele não pediu desculpas, ele só consertou o que ele tinha dito. E aí, durante ainda a partida, o Vasco soltou uma nota oficial que você também está vendo aí na tela, através da sua conta no Twitter, falando sobre o erro do comentarista de arbitragem Sandro Meirahit, colocando também a sua posição como clube, que defende demais essa questão de ser contra o racismo. E aí, o Sandro Meirahit, após a partida, depois no programa do Sport TV, ele veio ao público e pediu desculpas, que você vai ouvir agora. É exatamente isso que você falou, Felipe. No momento da transmissão, quando o Jotinha, que era o narrador, me chamou para comentar sobre o caso de racismo, eu fiz uma comparação com uma situação que o Hélio dos Anjos achava que tinha vivido no jogo do Vasco e que, na verdade, não aconteceu. No jogo contra o Vasco, na verdade, o Hélio dos Anjos confundiu um grito da torcida para o jogador Yuri Lara, que era referente ao jogador que eles apelidavam de Pitbull, então eles imitavam um cachorro no momento em que ele disputava a bola, né, em que ele estava participando do jogo. Era um grito de incentivo ao jogador, e o Hélio dos Anjos confundiu na época com o grito racista. E depois isso tudo ficou esclarecido. Então eu estou aqui exatamente para pedir desculpas e para esclarecer. O primeiro comentário que eu fiz foi equivocado, e na própria transmissão eu tive condições de esclarecer essa situação no jogo contra o Vasco. Esse, o ex-árbitro Sandro Meirahit, que foi à Copa do Mundo. E eu quero saber de você, torcedor, o que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo, a sua participação é muito importante. E eu quero saber também se você gostou da escalação, da provável escalação do Vasco. É muito importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, acionar o sininho das notificações e compartilhar os nossos vídeos, porque ajuda bastante. Também seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também no nosso segundo canal. Você não sabe que a gente tinha um segundo canal? Pô, não faz isso não. O card está passando aqui em cima do canal Ave a Mais. É o nosso segundo canal, onde o Flávio faz todo dia o Acorda Vascaíno com um comentário muito bacana. Depois você corre lá para assistir, porque tá bem legal. E grande abraço para todo mundo curtindo a gente nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, onde eu mando um beijo para todas as vascaínas. A minha esposa não é Vasco, mas com certeza fica aqui o meu beijo também a todas as mulheres. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!